calor específico. Para explicar calor específico, vamos fazer aqui um experimento mental. Eu vou pegar um objeto, uma massa 1, e vou dar uma determinada quantidade de calor. Vou pegar esse mesmo objeto, só que com uma massa maior, e vou dar a mesma quantidade de calor. Se eu estou dando 2.000 calorias para 1, eu vou estar dando também 2.000 calorias para 2. Eu sei que a massa de 2 é maior que a massa de 1. O que é que acontece de fato? A capacidade térmica de 1 é Q1 sobre ΔT1. A capacidade térmica de 2 vai ser quem? Q2 sobre ΔT2. Veja bem, o calor que eu estou proporcionando para os dois corpos vão ser a mesma. Mas a capacidade térmica, que é cal por grau Celsius, vai ser diferente. Vão ser diferentes. Então, a capacidade térmica que estou dando para esse sistema vão ser diferentes. Porque o que acontece? O corpo 2 vai aquecer diferente com... desculpa. Então, o que acontece? O corpo 1 vai ter uma variação de temperatura maior que o corpo 2. Se eu deixar aquele calor no mesmo intervalo de tempo, eu dei 2.000 calorias esse e 2.000 calorias naquele, o que é que acontece? A variação de temperatura de 1 vai ser maior que a temperatura de 2. Então, o que é que acontece? Eu sei que a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa. Nesse caso, observando isso aqui, logo, capacidade térmica vai ser quem? A massa vezes uma grandeza, Czinho, que a gente vai chamar de calor específico. Então, olhe bem, calor específico é uma constante de proporcionalidade que irá indicar a quantidade de calor que devemos fornecer ou retirar de 1 grama da substância para variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, calor específico é o que? É uma propriedade da substância. Então, depende daquela substância. A água tem um calor específico, a areia da praia tem outro calor específico, a panela, o aço, o ferro tem um calor específico. Então, cada substância vai ter o quê? O seu calor específico. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. O que é que eu estou indicando lá? Para eu variar em 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria. Então, quando a gente observa lá, C é igual Q sobre ΔT. Quando eu observo ali, então, se a minha capacidade calorífica é igual a MC, logo, MC é igual a Q1 sobre ΔT. Então, o que é que eu tenho lá? Q é igual a MC vezes a variação de temperatura. Então, o calor vai depender de quem? Da massa da substância, que aqui nós vamos trabalhar em gramas, já que o calor estamos trabalhando em calorias. O Czinho vai ser o calor específico, que é cal por gramas grau Celsius. Isso é muito trabalhado no ensino médio. E ΔT nada mais nada menos vai ser o quê? A variação de temperatura. Lá na frente a gente vai observar que esse Q a gente chama de calor sensível, MC∆T. Porque o calor sensível vai ser quando o corpo recebe calor e sua temperatura varia. A gente vai ver lá na frente. Ok? Vamos fazer um exercício. Aqui é só uma questãozinha de calor específico para a gente entender um pouquinho. Aqui a pergunta já é direta. Então vamos ler, vamos fazer logo para ver como é. Só para vocês verem como é. Determine a quantidade necessária de calor. Então, quem é a minha pergunta? Qual a quantidade necessária de calor? Então, ele quer saber quem é quem aqui, o meu calor. Então, para eu responder essa pergunta, ele vai ter que me dar as condições do problema. Então, a primeira condição é para variar em 20 graus Celsius uma quantidade de 250 gramas de água. Então, eu quero que aqui eu tenha uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, uma variação de temperatura a 20 graus Celsius, para variar uma quantidade de massa de água. Que é essa massa? 250 gramas. Essa massa de água vai ser igual a 250 gramas. Aí o calor específico da água, ele deu aqui, que é esse aqui, ele não precisa dar o calor específico. Então, como ele deu o calor específico, a questão vai ficar ainda mais fácil, que é 1 cal por graus Celsius. Então, o que é que significa isso aqui? Que para eu variar
a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Ok? Isso que é o que significa o calor específico. Vamos para a resposta do problema. É só aplicação de fórmula. Ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, Q é quem ele quer saber. Então, a gente coloca aqui, ó, é a minha pergunta. A massa, 250. O calor específico, 1. A variação de temperatura, 20. Então, se vocês observarem aqui, ó, conta, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Pode botar aqui, ó, 20 vezes 250. Aí pode fazer de vocês quiserem. Então, conta é com vocês. Aqui, ó, 5, ó, 1000. Então, 20 vezes 250 vai dar, ó, que isso é igual a 5.000 calorias. Então, um problema simples, fácil e de se resolver. Só para ter um pouquinho de entendimento dessa parte do nosso curso. Eu espero vocês agora na próxima aula. Se gostaram aí, dê um joinha, fala que curtiu e vamos lá. O curso segue de termologia. Valeu!